Oi, gente, estamos de volta aqui agora para capítulo 2 de Gálatas. E aqui nesse capítulo estamos na mesma ideia que a gente estava falando em capítulo um sobre o chamado de Paulo, sobre a autoridade que ele tem para ensinar essa mensagem que ele está ensinando. Ele sabe que essa mensagem não vai ser tão fácil receber, porque os gentios aqui que receberam essa mensagem dos judeus sobre a lei, a importância de obedecer à lei de Moisés, eles já estão aceitando isso e está difícil de mudar esse pensamento. Então ele precisou começar mostrando a autoridade que ele tem para falar sobre essa mensagem, de onde ele recebeu essa mensagem e que essa mensagem tem poder. Então, aqui em capítulo 2, nós vamos falar sobre o primeiro contato de Paulo com os apóstolos. No último capítulo, a gente falou sobre o chamado dele, como ele recebeu de Deus essa mensagem. Era só Deus que revelou, foi por revelação, foi Jesus que revelou essas coisas para ele. E ele nos ensinou que não tinha ninguém que manipulou ele ou que ensinou algo para ele, mas foi Deus mesmo. Agora ele vai mostrar o outro lado disso, sobre a importância de ser aceito pelos apóstolos. Então Paulo ele mostra os dois lados disso, para mostrar que ele tem essa mensagem que vem de Deus, mas ao mesmo tempo os apóstolos que receberam primeiro também confirmaram que era isso. Então tem essa segurança de que eu não estou fazendo isso sozinho, eu não estou... alguém que recebe uma revelação de um anjo e quer ensinar uma doutrina nova, ele já falou, isso a gente não pode aceitar, vai ser amaldiçoado. Sabemos que existe seitas que fazem isso hoje, que receberam uma mensagem que falaram que veio de um anjo e eles ensinam uma coisa completamente diferente. Qualquer outro evangelho que não é o evangelho de Cristo não é de Deus. Então, ele mostrou esse lado e aqui ele vai mostrar que os apóstolos confirmaram essa mensagem. Então, vamos ver aqui os primeiros 10 versículos. Ele fala sobre esse primeiro contato e como os apóstolos receberam essa mensagem dele. Então aqui em versículo 1 ele fala que foi 14 anos depois. 14 anos depois. Então ele já está... Esse tempo com Jesus, ele já aprendeu sobre o evangelho, ele já tem relacionamento com Jesus, ele já tem conhecimento. Antes de receber Jesus, ele já tinha muito conhecimento sobre a lei de Moisés. Ele era um fariseu, ele ensinava a lei, ele conhecia a lei. Então, ele já começou com essa base no conhecimento das Escrituras. Mas depois ele foi conhecendo mais sobre Jesus, sobre esse evangelho da graça, e agora passou esse tempo todo, e agora ele foi para Jerusalém, ele foi com Barnabé, e levou Tito também. Barnabé é esse grande encorajador, ele gosta de encorajar as pessoas e trabalhar com as pessoas, ele é uma pessoa que foi muito importante aqui nessa igreja primitiva. E Tito também é um pastor, ele é um romano, ele é um gentil, mas ele se tornou pastor também. Então são duas pessoas importantes na igreja e no ministério do Paulo, e eles confirmaram essa mensagem, mas não só eles. Ele fala, ele foi por causa da revelação, que ele está pregando para os gentios, ele quer saber se os outros apóstolos vão confirmar o que ele está pregando. Então, ele fala que ele foi, eu gosto muito que ele fala no versículo 2, ele fala que ele foi para os que pareciam mais influentes. Eu gosto que ele fala isso. Ele está falando sobre os apóstolos, sobre aqueles que andaram com Jesus. E ele fala sobre eles que eles pareciam ser os influentes. A gente não sabe o que está acontecendo no coração. Nós temos a história de Judas, que estava junto com eles, um dos apóstolos, foi escolhido por Deus, mas ao mesmo tempo ele foi contra Jesus no final. Então, ele fala, eles pareciam mais fluentes, mas depois ele vai falar que ele não sabe quem eles são, né? O que parecia, mas em versículo 6 ele fala, o que eram então não faz diferença para mim. Então Paulo não tem uma fé baseado nos apóstolos, isso é muito importante. A fé dele é baseada nas Escrituras, no Evangelho de Cristo.
E ele deixou bem claro isso. Ele quer respeitar as pessoas, ele tem esse equilíbrio. Eu quero respeitar as pessoas, eu quero trabalhar com as pessoas, mas ao mesmo tempo eu entendo que essas pessoas têm um limite de importância. O importante é Jesus. Então ele entendia isso. Mas ele fala que ele foi para conversar com eles, ainda em versículo 2, ele fala para não correr ou ter corrido inutilmente. Ele quer saber que o que ele está fazendo é certo. Então, Paulo foi sábio, ele parou para refletir sobre essa mensagem para ver se eles vão estar de acordo com essa mensagem que ele está pregando. Então, ele fala em versículo 3 que Tito, esse pastor romano, gentil, que aceitou Jesus, ele fala que nem ele foi obrigado a ser circuncidado. Não era algo que eles colocaram sobre ele, porque circuncisão não é importante, Jesus é suficiente. Então ele vai falar sobre essa ideia, vamos falar mais sobre isso lá em capítulos 3 e 4, mas aqui ele quer mostrar, esses apóstolos, eles conversaram com Tito, entenderam essa mensagem e não forçaram ele a fazer circuncisão. Então a gente não precisa obedecer à lei, a gente não precisa fazer circuncisão para ser aceito. Não é importante obedecer essas coisas da lei. E até Tito, esse pastor, ele não fez. Então ele era grego, mas não precisava fazer. Versículo 4, ele fala, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Pesado que Paulo fala aqui. Esses que entraram, eles são falsos irmãos. Eles são falsos irmãos e eles estão querendo fazer algo. Eles estão querendo levar cativo aqueles que têm liberdade em Cristo. Esses falsos irmãos, ele fala que eles infiltraram, eles entraram para espionar a liberdade que nós temos em Jesus. Eles não gostam de ver a gente vivendo a liberdade que Deus nos deu. Eles não gostam, eles têm medo disso. E eles querem parar isso. Então eles querem levar eles cativos de novo, e tem alguns que fazem isso com o legalismo. Eles querem levar a gente a ser cativo, a ser escravo da lei novamente. E esse não é o plano de Deus para as nossas vidas. E ele fala que espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. O desejo deles é tirar essa liberdade, essa vida que nós temos no Espírito, e eles querem fazer a gente escravos de novo. A lei faz a gente ser escravo. Esse não é o plano de Deus para nós, de ser escravos da lei. Nós fomos justificados, e quando nós fomos justificados, recebemos essa liberdade para agora ser livre da lei, livre do pecado, para viver nosso relacionamento com Deus. E esse é o Evangelho. Então ele fala, não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Essa igreja aceitou essa mensagem. Essa igreja está no processo de aceitar essa mensagem. Paulo falou que a gente ouviu essa mesma mensagem e a gente não aceitou nem por um momento, porque a gente sabia que isso vai levar as pessoas cativas, eles vão ser levados à escravidão novamente. Então, Paulo fala, eu sei o que vocês estão ouvindo, eu sei essa mensagem porque eu já ouvi também essa mesma mensagem, mas vocês não podem dar atenção a isso. Daí ele fala sobre essas pessoas, sobre a mensagem que eles pregaram, que não era de circuncisão, mas era a mensagem para os gentios. O Tiago, Pedro e João receberam a mensagem para os judeus e eles entenderam que Barnabé, Tito e Paulo sim receberam o evangelho, sim eram de Deus, sim estavam de acordo com tudo que estavam ensinando, mas tiveram a mensagem para os gentios. Então é isso que ele fala aqui nos próximos versículos até versículo 10. E eles só pediram uma coisa no versículo 10 para que eles lembrassem os pobres. Era para lembrar os pobres em tudo que fazem, que é uma coisa muito importante no evangelho, de lembrar sempre os pobres e não só pensar neles mesmos. Então,
E Paulo fala que ele também fazia isso, é o que ele queria fazer também. Então, ele foi para os apóstolos aceitaram a mensagem que ele pregava, e isso é muito importante. Então, se os apóstolos aceitavam, então os Gálatas também podem aceitar o que Paulo está ensinando aqui. Vamos ver agora, começando aqui no versículo 11, ele vai falar sobre uma conversa que ele teve com Pedro. Agora ele vai mostrar que primeiro ele levou a mensagem para os apóstolos, eles ouviram, eles aceitaram, eles concordaram que são apóstolos, que tem uma mensagem para ensinar e que precisam levar para os gentios. Então, tá todo mundo de acordo, todo mundo junto nisso. Agora, quando Pedro faz algo contra essa mensagem, Paulo vai falar para ele que está errado e a igreja toda vai ver isso. Bem interessante isso. Vamos ver essa parte aqui, versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Ele está falando sobre Pedro, o apóstolo, aquela pessoa que Deus falou que vai construir a igreja sobre ele, que vai ser um dos mais importantes na igreja no começo. E Pedro está fazendo algo condenável. Nós precisamos lembrar que todos nós precisamos de Jesus. Depois de receber Jesus, não tem ninguém perfeito. Eu preciso respeitar esses apóstolos, respeitar os líderes na igreja, entender que eles têm algo para fazer, para me ajudar na minha vida com Jesus. Tudo isso é muito bom, mas todos eles ainda são homens. O único Salvador é Jesus. Ele é o único perfeito, não existe outro perfeito, somente Jesus. Então Pedro aqui, ele está fazendo algo condenável. E quando ele faz, ele fala o que é. Ele fala que antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Então Paulo está lá com os gentios, está todo mundo comendo junto, os gentios e os judeus, Pedro está junto com eles, não tem problema. Mas quando os de Tiago chegaram, ele afastou-se, separou-se dos gentios. Pedro agora não quer ter parte com eles mais. Agora Pedro ele quer ser dos judeus, ele quer ser separado, ele é da circuncisão e se separou deles. E Paulo, no versículo 13, ele chama isso de hipocrisia. Ele fala que Pedro estava sendo hipócrita porque antes ele comia com os gentios e agora que chegou os judeus ele é outra pessoa. Então ele fala que isso não é o evangelho. Nós precisamos ter convicção de que tudo que estou fazendo aqui, essa é a vontade de Deus. E não importa quem vai julgar, quem vai falar alguma coisa, quem vai pensar diferente, eu tenho que ter convicção que isso é a vontade de Deus. Se é o evangelho, ninguém pode falar nada. E Pedro, porque ele tinha medo das pessoas, ele encorajou as pessoas a viver legalismo. Porque ele encorajou os judeus que julgavam os gentios a continuar com esse mesmo pensamento. O papel do Pedro era de unir as pessoas e falar, não, a gente pode comer juntos agora. Ele precisava ser essa pessoa para mostrar essa diferença, mas ele não foi essa pessoa. Ele também encorajava essa separação. Então, o que Paulo fez? Ele chamou a atenção dele, na frente de todo mundo. Ele falou para o Pedro que ele estava errado. Ele fala, versículo 13 é bem triste, ele fala, de modo que até Barnabé se deixou levar. Barnabé foi essa pessoa tão importante. Barnabé, lendo a história dele, ele parece ser uma pessoa que ama muito, que cuida das pessoas, que tem muita graça. Barnabé é o tipo de pessoa que você quer como um amigo, que sempre vai te encorajar quando você não está bem, sempre quer estar junto e ajudar em todas as coisas. Barnabé é um exemplo muito legal, mas até ele, porque Pedro não falou que isso tem que parar, até Barnabé foi levado. Então nós precisamos ser pessoas que a gente fala, não, isso aqui tá errado e não pode continuar. A gente não pode aceitar a hipocrisia na igreja. Então Paulo ele vai falar que isso não pode acontecer. Ele fala, quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Ele não separou, ele fala, Pedro, você está em pecado na frente de todo mundo, eu vou chamar sua atenção na frente de todo mundo. E ele fala, e é isso que ele fala para Pedro, você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Pedro,
ele recebeu aquela visão de que ele pode comer a carne agora. Ele pode comer as coisas que os judeus não podem comer. E depois disso ele começou a viver como um gentil. Agora eu não preciso mais estar debaixo desse peso da lei dos judeus, então agora eu posso viver e comer como um gentil. Então ele tem essa convicção, Deus já tinha revelado isso para ele. Ele foi o primeiro para receber essa revelação, antes do Pedro, mas ele tinha essa convicção, mas por causa das pessoas presentes, ele parou de viver como gentil e ele começou a encorajar eles que eles têm que viver como judeu. E Paulo fala, como que você que vive como gentil vai cobrar eles que eles precisam viver como judeu? Tá errado. E eu gosto muito do Paulo porque não importa quem é a pessoa que está fazendo errado, ele fala que pecado é pecado. E isso é muito legal. Não é porque a pessoa tem um título ou tem respeito que ele vai falar diferente. Pecado é pecado. E Paulo fala, não pode deixar isso acontecer porque os gentios vão pensar que são menos e vão pensar que tem que fazer circuncisão e isso não é verdade. E a gente precisa ter a base sempre na verdade do Evangelho. Versículo 16, versículo 15. Nós judeus de nascimento e não os gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Então ele está sendo irônico aqui, né? Ele fala, nós somos os judeus de nascimento, os judeus verdadeiros, não gentios pecadores que fizeram circuncisão. Ele está sendo irônico aqui para mostrar que se alguém está certo de acordo com a lei, são os judeus, não vocês gentios querendo ser como os judeus. Nós somos os judeus de verdade. E ele fala, e até nós, os judeus de verdade, sabemos que não somos justificados pela prática da lei. Ele sabe, todos os judeus sabem que eles não podem ser justificados pela lei. A lei não tem esse poder, não consegue fazer isso. A lei consegue só condenar porque nós não somos perfeitos. E a lei não tem como justificar. Então, se os judeus verdadeiros sabem disso, como que os gentios fingindo ser judeus vão pensar diferente? E ele fala, assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, se você está em Cristo Jesus, você tem salvação. Não é por causa da lei, ninguém vai ser justificado pela lei. Não vai acontecer. Então não podemos basear nossa fé, nossa doutrina na lei de Moisés. Nunca vai salvar, nunca vai justificar. Então nós precisamos de Cristo. Cristo é o único que pode salvar e nós precisamos sempre colocar nossa fé nele. Versículo 17, agora ele vai começar a entrar nessa parte do ensino aqui e mostrar essa doutrina de salvação. E ele fala, se porém procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Então aqui ele fala, se eu tenho pecado ainda depois de ser justificado em Jesus? Cristo está encorajando o pecado? Ele fala, não, Jesus veio para nos salvar do pecado. A gente vai continuar nesse processo de santificação depois de receber Jesus. Então Jesus não está encorajando a gente continuar em pecado, mas é por causa desse pecado que ainda existe no nosso coração que a gente precisa de Jesus. Porque a lei não tem o poder para tirar esse pecado de nós. A lei pode mostrar o pecado, mas não tem como tirar esse pecado. Só Jesus tem o poder para nos purificar dos nossos pecados. Então, não é que Jesus está encorajando pecado. Ele não quer deixar a gente continuar pecando, mas ele quer resolver esse problema que a lei não tem como resolver. Ele fala em versículo 19, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha aqui, esse versículo, aqui versículo 19 e versículo 20, são dois versículos muito importantes para entender essa ideia. Ele fala, por meio da lei eu morri para a lei. Então, a lei, quando eu aceitei Jesus, a lei não tem mais poder na minha vida.
Eu não preciso olhar para a lei, eu não preciso obedecer à lei, eu não preciso focar na lei. A lei não tem mais poder porque Jesus me justificou. Eu tenho salvação já completa em Jesus. Então eu não preciso mais da lei. Mas depois de ser livre da lei, o que acontece? Ele fala a fim de viver para Deus. Sendo livre da lei, agora eu tenho liberdade de viver para Deus. Eu posso viver completamente para Deus, porque na lei o que eu preciso, qual que é o foco da minha vida? Eu preciso pensar como eu vou lavar as mãos, como eu vou comer, o que eu posso comer, o que eu não posso comer, como que eu vou dar meu dinheiro, eu preciso todo o foco da minha vida vai ser na prática da lei, em fazer as coisas da lei. E a vida toda eu vou focar nisso. E focado na lei, eu não vou poder pensar em Deus. Então ele fala, estando livre da lei, eu posso viver agora para Deus. E ele vai falar no versículo 20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus foi o sacrifício e ele mostrou como nós precisamos agora ser sacrifícios vivos. Jesus deu sua vida para me salvar dos meus pecados, para me libertar da lei. Agora eu sou livre, eu não sou mais escravo, mas agora eu vou dar minha vida de volta para Ele. Agora eu vou dar minha vida como sacrifício vivo para obedecer Jesus e não para obedecer mais os desejos da carne. Então eu estou livre da lei, mas eu sou livre para agora dar minha vida de volta para Jesus como um sacrifício. É assim que eu preciso viver agora no corpo. Ele fala, não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então ele fala, se a gente quer basear nossa salvação em outra coisa, basicamente a gente está falando que Jesus morreu inutilmente. O sacrifício de Jesus não foi suficiente. Eu preciso de outra coisa. E Paulo está falando aqui, Cristo, o sacrifício de Cristo é a única coisa suficiente. Jesus, ele morreu para nos salvar e é a única coisa que nós precisamos para nossa salvação. Agora, depois de receber salvação, eu sou livre para dar minha vida de volta a Ele. Esse é o plano de Jesus. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Não é para a gente continuar abertamente em pecado, fazendo tudo de errado. Não é isso. Mas no outro lado, não é para a gente viver focado na lei. A lei não existe mais, eu não preciso da lei. Agora eu sou livre para viver para Deus. Esse é o plano de Deus para nós em Cristo. Então, eu quero falar como Paulo falou, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus vive em nós, nós permanecemos nele e a vida dele vai sair através de nós quando nós entregamos nossa vida a ele. Esse é o plano de Deus, esse é o evangelho verdadeiro. Então, nós precisamos sempre voltar para isso. E esse foi o nosso pensamento de capítulo 2. Capítulo 3 ele vai ensinar mais sobre essa parte de doutrina, sobre fé e a lei, e a gente vai refletir mais sobre essas ideias, mas aqui foi um bom começo. Eu espero que vocês receberam algo aqui, que vocês podem meditar sobre a importância dessa liberdade que nós temos em Cristo. E na próxima vez a gente conversa mais sobre o que isso significa para a gente. Amém? Deus abençoe.